Bem-vindo ao nosso canal Olinto e Rafaela Cicloturismo. Pessoal, estamos aqui de volta para as nossas conversas. E eu estou de um jeito assim que tem gente que nunca me viu desse jeito. Bom, eu posso garantir que eu não nasci de barba nem de cavanhaque. No fundo, a Rafa que pediu para eu tirar a barba e tudo mais, ela disse que estava com saudade e tudo mais, eu tenho que obedecer ela, né? Eu quase que não me reconheço desse jeito que eu tô, cara. Isso é muito estranho. Mas mais no final do vídeo a gente vai falar mais sobre especificamente esse assunto. O que eu queria conversar mais é, assim, voltar para nossas conversas, né? Já que não tem tanta pergunta assim, vamos começar falando sobre essa última etapa da viagem de bicicleta. Então senta aí e fica ligado. Antes de começar no tema desse vídeo mesmo, eu gostaria de responder um comentário. Tem gente que viu o nome da série, que a gente colocou, Patagônia Andina, e meio que reclamou assim. Tem cara que acha que até a gente está procurando clique. Meu, calma lá, né? Calma lá. Quando você coloca o nome de uma série, nem sempre quer dizer o lugar que você está, mas o lugar que você quer chegar, ou que você está indo para. Então tem um amigo nosso que está da China até o Brasil. Ele é a maior volta ao mundo de brasileiro que eu conheço, né? Ele não está na China e nem no Brasil. E daí, né, cara? Dá para você entender, né? Então quando a gente colocou Patagônia Andina, bom, a Patagônia, ela começa a partir de Neuquén, que é o estado vizinho de Mendoza. A gente praticamente já estava chegando na Patagônia, onde começa a Patagônia. E onde tem a Patagônia mais alta. Porque Neuquén já é Patagônia e tem um monte de montanha lá. Mendoza é a parte mais alta de todos os Andes. Então, é por isso que tem esse nome, cara. Essa região aí para baixo é chamada de Patagônia Andina. É uma região turística que tem esse nome. Por isso que a gente adotou esse nome, inclusive. Então, por favor, né? Não precisa exagerar e a gente também não gosta de exagerar, né? No fundo, tem um problema com o YouTube. Tem todo um jeito de falar as coisas no YouTube. E a gente teve que se adaptar a isso. A gente antigamente fazia documentários das viagens. Então a gente vendia até um DVD com o documentário da viagem. É um formato diferente. A gente acabou adaptando esses documentários para o YouTube. Então você pode ir lá nas playlists, você vai ver um documentário tudo fracionado, com vários comentários e tudo mais. Porque o YouTube ele não vai bem com vídeos de longa duração. Isso é muito chato. Você tem que fazer vídeo toda semana, senão o YouTube acaba que sanciona você. Ele acaba não mostrando os teus vídeos para muita gente. Então a gente tem que se adaptar. Uma outra coisa do YouTube é que você, todo mundo é atraído pelo thumbnail. E às vezes eu tenho que colocar um thumbnail meio esquisito, assim, que chama a atenção. Eu não gosto muito de fazer isso, eu gosto de falar o que está dentro. Eu não falo nada que está fora do vídeo. Geralmente está inspirado em alguma coisa que está dentro do vídeo. Mas às vezes, entre uma coisa mais interessante, que chama mais atenção, e uma coisa mais profunda que eu falo no vídeo, eu acabo escolhendo a coisa que chama mais atenção. Porque se o cara não clicar no vídeo, ele nem vai ver aquela coisa mais interessante. Isso é muito triste, ter que trabalhar desse jeito. Mas é quase que não tem outra forma. E assim, as pessoas acabam que gostam de desgraça. Quando o caminhão quase me pegou, foi realmente um susto, foi uma coisa muito forte. E eu acabei colocando o nome do vídeo, porque foi uma coisa forte ali. Mas as falas da Rafa, como conclusão dessa experiência, são muito mais belas, muito mais interessantes do que o fato de eu ter levado uma fechada de um caminhão. Porque isso acontece com um monte de cicloturistas. Tanto é que se você olhar os comentários, você vai ver que muita gente teve aquele mesmo problema. Agora, esse tema atrai as pessoas. E acabou que um monte de gente se inscreveu no canal, porque passou a conhecer o canal através daquilo. Eu não sei quantas dessas pessoas realmente são cicloturistas, realmente se interessam pela beleza de viajar de bicicleta, pela beleza de conhecer o mundo através da bicicleta, por tudo que isso traz, mas elas acabam que veem a nossa mensagem. Todo mundo que gosta dessas mensagens que a gente passa, que são honestas, o que a gente aprende com a viagem, o que a gente aprende na viagem, coloca nos vídeos, não é para impressionar as pessoas, acaba que é impressionante pela simplicidade, pelo carinho das pessoas, pela força que tem a bicicleta de atravessar fronteiras e países e ir tão longe.
mas isso tudo é uma coisa muito natural, que a gente faz conforme vai acontecendo. Então quem já está acompanhando o nosso canal e acha que eu fiz isso ou aquilo para pegar clique, bom, releva, né, pessoal? Presta atenção em todo o nosso trabalho, são anos que a gente faz isso, né? E está aqui, sei lá, faz quase 30 anos que eu trabalho com cicloturismo, com a divulgação do cicloturismo no Brasil. E eu agradeço a quem acompanha a gente e confira o nosso trabalho. Uma outra pergunta que virou uma discussão, virou até um pouco de polêmica, que é o de Argentina e Brasil, e Milei, como que está a situação lá. As pessoas perguntaram como que está o custo de vida lá. Realmente, faz um ano que a gente foi para a Argentina e estava tudo muito barato. Estava bem tranquilo para viajar. Agora muitas coisas estão muito caras. E a gente teve que adaptar vários sistemas. Assim. Primeiro, mesmo a comida. Ficou muito mais caro, vários produtos. Então a gente acabou adaptando, tipo o chocolate, que era barato, era mais barato que no Brasil. Aí lá já ficou muito mais caro que no Brasil. E a gente acabou comendo chocolate, mas muito menos, não era tão à vontade. O sorvete acaba que estava mais barato, a gente tomava sorvete e comia doce de leite. Então, para ter como sobremesa, né? Agora, um dilema que ficou até com o nosso amigo Caio, né? Ele falou, o Chile está muito mais barato. Bom, hoje eu posso falar com mais propriedade, porque a gente passou pelo Chile já. Não é agora nessa fase que vocês estão vendo nos vídeos. A gente passou pelo Chile. E, de certa forma, ele está certo, mas eu também estou certo que a Argentina é mais barato. Por causa do seguinte, conforme o jeito que você viaja. Porque realmente, se você atravessar a fronteira, o Chile tem muito melhor distribuição de alimentos, de tudo. Tudo é muito melhor distribuído no Chile, porque ele é uma linguicinha, tem uma rodovia só, que distribui para o país todo. E a Argentina é tudo para lá e para cá, para lá e para cá. Então, ela não tem uma distribuição muito boa. Então, a comida não é muito boa. A comida não tem tanta qualidade nem tanta variedade como tem no Chile. Mas a carne argentina não se compara em qualquer lugar, onde você estiver, a carne vai ser sempre melhor, isso pode apostar. A hospedagem parecia mais ou menos parecida, é mais ou menos parecida. Agora, na Argentina, a gente podia acampar selvagem, e no Chile isso é muito raro. É tudo cercado, tudo fechado, tudo pequena propriedade, tudo mais complicado, tudo mais travado assim. O argentino ele tem essa cultura do acampar e fazer fogueira. A gente não faz fogueira, mas eles vão para fazer churrasco. O pessoal tem gado, tem cabra, essas coisas. Então eles vão andando com a cabra. Eles saem de uma região e vão para outra, muito distante, assim, vários e vários dias eles andam. Então tem isso dentro da cultura deles. Não é estranho o cara ver você acampando. Não é um problema. São regiões vastíssimas, sem nada. Então, nessa hora, você vai economizar, assim, uma pela outra. Se você for acampando na Argentina, você vai gastar muito menos que no Chile, mesmo que no Chile esteja mais barato as coisas. Então, foi isso que a gente entendeu. Agora, eu não sei como as pessoas mais pobres estão se virando com o custo da alimentação desse jeito. Eu vi muita gente reclamando, eu vi também muita gente que estava gostando, que estava acreditando que ia realmente melhorar do jeito que está indo as coisas. A gente não sabe. A Argentina é muito complexa, é diferente, muito diferente do Brasil. Mesmo coisas que você fala, vamos supor, de conceitos internacionais, de direita, esquerda, por exemplo, o que eles chamam de esquerda, pode ser que não é exatamente o que você entenda como esquerda. O que eles chamam de direita, pode ser que não é o que você chama de direita aqui no Brasil. Tem que entender muito mais do que eu entendo para poder falar da política interna do país. Eu não gosto muito disso não, ainda mais dentro de um vídeo. Lá com os meus amigos, os caras mais próximos, tipo o Gustavo, lá de Jujuy, a gente falava mais. E ele me ensinava mais, ele dava mais opiniões. Mas que tá caro, tá, cara. E eu sei que ninguém teve aumento. Então, é claro, a gente teve em Jujuy, que é uma região muito mais pobre. E agora está em Mendoza, que é uma região muito mais rica. A maior parte dos vinhedos argentinos estão lá. E isso tem um faturamento enorme, assim, e dá bastante trabalho. Então, tem não só o dono do vinhedo tem grana, como tem um monte de gente que trabalha que ganha grana lá. Então, tem uma distribuição de renda melhor. Agora, não dá para cravar como que está, né? Tem que trabalhar com estatística, você tem que estudar lá e ver como que está a situação. Agora, viajar a gente entende, né? E a nossa experiência é essa. Por isso, duas pessoas podem estar certas, tanto o Caio quanto eu. Pronto, agora sim vamos começar a falar sobre a última etapa da nossa viagem.
Bom, tem gente que perguntou sobre o passo argentino. No fundo, ele é pouco conhecido. A gente falou até que não conseguiu achar no Google, mas isso é normal. A gente costuma ir para lugar que o Google não sabe muito bem. Mas também teve gente que conhece, que falou que já ouviu falar e que é muito bacana. Então a gente considera que terminou essa parte quando encontrou com os nossos amigos lá em La Consulta. A partir de lá, a gente tinha que fazer um grande deslocamento para o sul. E eu fiz esse deslocamento lá em 2005, quando eu fiz essa região. E quando chegou em Pareditas, eu não queria ficar no asfalto da 40. E eu fui por um caminho que está mais a oeste. E foi um caminho super duro, super difícil, mas aconteceu uma das coisas mais místicas de toda essa viagem que eu fiz lá. E é claro, se vocês tiverem interessado em ouvir essas histórias velhas, que eu não tenho vídeo nem nada, que aconteceu lá em 2005, eu vou contar. Mas eu precisaria que você escrevesse aí pedindo isso aí. Aí se eu vejo que todo mundo quer ouvir, aí eu conto as histórias. Realmente foi muito louca essa história, muito interessante. O fato é que indo para o sul não tem tantas atrações, mas tem essa Laguna Diamante. Agora você fazer um desvio nessa região desértica por causa de uma tal de uma Laguna Diamante, lá no alto da montanha, para mim estava estranho isso aí. Mas como não tinha outra coisa, e a gente está no pique, saiu cheio de energia, a gente começou a pensar que valeria a pena a gente tentar subir até ela, mesmo que todo mundo estivesse falando que estava fechada, a partir do posto de guarda a gente não ia poder subir mesmo. Eu falei, não, a gente vai tentar, quem sabe a gente consegue, vamos lá, né? Estava no pique, estava animado. Então a gente fez um cálculo aproximado, que era tentar subir até onde pudesse. A gente fez um cálculo quantos dias a gente iria conseguir subir, mas teria que voltar para 40, e a partir da 40 aí sim, pegava tudo asfalto. Mesmo que esse deslocamento para o sul fosse bem grande, pelo asfalto seria mais ou menos rápido. Então a gente fez um cálculo de bastante tempo, 8 dias de comida, cara, não é pouco. E depois, sabendo que ia passar numa região desértica, sempre você ia ter que ter mais água, então você ia estar com um peso bem grande. No meio desse planejamento todo, a gente tinha que equalizar algumas coisas. Se você tem expectativa mesmo de ir até a Laguna Diamante, você tem que ir, voltar e chegar até a próxima cidade lá no sul. Então você tem que ter bastante comida, mas se você tiver muita comida, você prejudica muito subir, você prejudica muito todo o circuito, porque vai ficar sempre muito pesada a bicicleta. Ela só vai ficar normal, leve, lá no final. Então essa estimativa que a gente fez foi mais ou menos. E a gente foi com todo o ânimo, né? Que eu falei, estava descansado, tranquilo, começou a subir, aí teve essa decepção. Aí, a gente já chegou até lá, já se esforçou pra caramba, e estava cheio de comida sobrando. Então, se a gente não tivesse energia mesmo, a gente ia voltar para o asfalto e terminar essa porcaria e acabou. Mas, como a gente estava com comida sobrando, eu falei, bom, então vamos tentar passar lá para a Água do Touro, que é aquele embalse lá, né, que é aquela represa gigante. Parecia que era uma coisa bacana, se olhava pelo mapa assim, parecia uma coisa bem bacana mesmo. Bom, só que dessa vez a gente passou a acreditar, né, que não dava para fazer um corta-caminho a partir da 40. Então ia ter que pegar uma estrada de terra lá para trás. Cara, não foi fácil, velho. E chegou mesmo lá no embalse, apesar de ser bonito e tal, foi uma coisa tão forte assim, tão interessante. E mesmo todos esses dias no deserto, comendo a mesma coisa, com dificuldade de água, teve assim, bastante risco para um aproveitamento mais ou menos pequeno. No fundo, seria mais interessante ir mesmo lá no verão, porque aí a Laguna Diamante está aberta, só que tem todos os problemas. Vai ter um calor desgraçado e assim, tem que reservar porque tem que pagar e pode ser caro, pode ser bem caro, pode ser que você não consiga reservar porque as agências pegam as oportunidades antes de todo mundo. Então tudo isso pode ser bastante complicado. Mas o fato de não chegar lá, de ter tido toda essa dificuldade, não foi exatamente um problema.
deserto pode parecer monótono, mas é só quando você compara com a cordilheira mesmo, que é super interessante, vai mudando de cor, tem neve, então você sobe, muda de vegetação e tudo mais. Agora, o deserto em si, ele realmente vai mudando, ele não tem tanta monotonia assim, e ele tem beleza. Você tem que estar preparado para ver isso aí, você tem que saber ver isso aí. Mas tem uma outra coisa que é ainda mais interessante e mais importante do que só a beleza, é que ele induz muita introspecção. E a introspecção é que vai te ajudar no autoconhecimento. E o autoconhecimento acaba te dando oportunidade de mudança. E essa mudança é que eventualmente vai fazer com que você volte do deserto e se sinta como eu estou hoje. Quase que não me reconheço. E isso que torna esse trajeto tão especial. Eu já fiquei muito no deserto sozinho, inclusive. Estava com a Rafa, o que ajuda bastante. Agora, essa experiência no deserto pode ser escolhida para ser assim, e não só ver as belezas da Laguna Diamante ou alguma outra atração que você queira. Essa experiência do deserto pode ter uma beleza e uma introspecção muito grande. Então, se você está numa viagem, que você está passando por vários locais turísticos, por vários locais bonitos, você pode escolher passar exatamente por essa região. Só que ela tem uns desafios, porque para você ter a introspecção toda, você acaba tendo que ficar sozinho. E essa região, essa pista que a gente passou, não passa ninguém, passa muito pouca gente, 1 carro, 2 carros por dia. Você tem pouca chance de ter ajuda. Você tem perigo, você tem risco, você tem que saber bem o que está fazendo. Então, a gente sugere que você tenha bastante informações, que você planeje bem, saiba muito bem, já se conheça, pelo menos fisicamente, como você vai reagir a essa região. Quanto você precisa de água, quanto você precisa de comida, quanto tempo vai levar para você chegar até lá, se o teu equipamento está bom, se você sabe mexer na bicicleta para resolver problema. E, claro, você vai poder contar com a ajuda de quem passar. As pessoas que passaram lá são todas solidárias, mas continua esse risco. Então, pessoal, no fundo, é mais uma etapa interessante dessa viagem, que tem vários lados, várias características. E eu fico feliz que você ficou até aqui, eu agradeço a sua participação, espero que mais pessoas perguntem, comentem, para a gente poder continuar essas conversas que a gente tem no meio de semana e ficar mais animado as coisas. O nosso muito obrigado a quem participa e principalmente a quem está mantendo esse canal. É tipo de uma sociedade que não é anônima, que está lá, tem o nome de todo mundo lá que está ajudando a gente todos os meses, porque gosta dessas coisas e quer manter essa divulgação no cicloturismo como a gente está fazendo. Nosso muito obrigado a todo mundo que está lá no Apoia-se, não seja membro, e até a próxima.